Olá, boa noite. Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, nega desvios em sessão tumultuada na CPI mista. Estados Unidos anunciam novas tarifas sobre caminhões, móveis e produtos farmacêuticos. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, prometeu entregar à Polícia Federal documentos que comprovariam a sua inocência. O depoimento do empresário à CPI mista foi marcado por bate-bocas e tensão. A Jaqueline Frison traz as informações direto de Brasília. Oi, Jaque, boa noite. Oi, Cris. Muito boa noite para você, para todos que estão conosco. Olha só, esse depoimento muito aguardado, por sinal, de Antônio Carlos Antunes, durou cerca de 11 horas. Ele se declarou inocente e disse que vai entregar 18 milhões de páginas de documentos como prova. Fora isso, foram muitas perguntas não respondidas. E após um bate-boca, o advogado dele ameaçou abandonar o depoimento. Vamos acompanhar. Vou que o senhor não tem direito a pela ordem aqui. O senhor pode se manifestar tecnicamente. O senhor não tem direito a pela ordem aqui. Só um instante, por favor. O senhor respeite a presidência, um instante. O senhor respeite a presidência, por favor. Está encerrado depois. Relator, por gentileza. Senhor presidente, pela ordem, presidente. Só um instantinho. Silêncio. O senhor, ele não pode sair dessa presidência sem... Ô mala! Não, ele não pode sair daqui sem autorização dessa presidência. Depois desse bate-boca, os ânimos se acalmaram e o empresário continuou falando, só que muito pouco. Ele não respondeu sobre possíveis ligações políticas e nem sobre a atuação dos desvios de aposentados. A CPMI aponta que as empresas de Antônio Carlos Antunes teriam desviado 2 bilhões de reais dos benefícios. Os parlamentares devem marcar o depoimento do filho e da esposa para as próximas semanas. O relator do caso, Alfredo Gaspar, explicou um pouquinho o que deve acontecer. A gente acompanha agora, vamos ver. O senhor Antônio Carlos, ele veio para cá, o careca do INSS, na condição de investigado. Ele ficou livre para falar de acordo com as suas conveniências. Já a esposa e o filho vêm para cá na condição de testemunhas. Então há uma diferença para a apuração dos fatos. O calendário da próxima semana será bem movimentado. O presidente está definindo quais investigados ou testemunhas virão à CPMI. Mas eu tenho absoluta convicção, pelo ritmo que a CPMI entrou agora, que nós teremos depoimentos interessantes. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o desbloqueio das contas da deputada Carla Zambelli nas redes sociais. Moraes solicitou que as Big Techs sejam notificadas para a reativação dos perfis, desde que as postagens ilícitas sejam apagadas. O ministro também fixou multa de R$20 mil por conta, caso sejam feitas publicações que incitem o ataque ao Estado Democrático de Direito. Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e a perda do mandato pela invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e está presa na Itália. O ministro Luiz Roberto Barroso comandou a última sessão como presidente do Supremo Tribunal Federal. Num pronunciamento emocionado, ele citou o sacrifício pessoal dos ministros ao julgar questões que dividem a sociedade. Na segunda-feira, Edson Fachin assume a presidência do Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça. Luiz Roberto Barroso se emocionou ao falar sobre os 2 anos em que comandou o STF. A vida me deu a bênção de servir ao país como ministro do Supremo e nesses últimos 2 anos, como seu presidente, sem ter nenhum outro interesse ou motivação, que não fosse fazer o certo, o justo e o legítimo e o de procurar fazer um país melhor e maior. Tenho muito orgulho de ter dividido com todos a aventura de defender a Constituição, a democracia e a justiça nesse país complexo, mas fascinante,
que todos amamos. O ministro foi aplaudido de pé por colegas e servidores. E foi homenageado pelo ministro há mais tempo no tribunal, Gilmar Mendes. A presidência de Vossa Excelência entra para a história como a primeira vez em que um chefe de Estado, ao lado de militares de alta patente, é condenado por golpe ou tentativa de golpe de Estado no Brasil. Na presidência do STF, Barroso adotou iniciativas como o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, para evitar o uso de jargões jurídicos e facilitar a comunicação das decisões do tribunal. E enfrentou temas como o julgamento que responsabilizou as redes sociais por conteúdos publicados pelos usuários. Sob a gestão do ministro, o Supremo julgou processos penais ligados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 e do plano de golpe de Estado, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois da sessão de despedida, Barroso concedeu uma entrevista exclusiva à Record. Falou sobre anistia política e de legado da gestão. Preciso saber o que o Congresso vai fazer. Acho que a anistia política pela Constituição é uma competência do Congresso, mas todos os atos de uma democracia são passíveis de controle à luz da Constituição. Eu preciso saber se o que eles... Primeiro, o debate no Congresso é legítimo, porque lá é o lugar de debater. Qual é a menina dos olhos do ministro Barroso como legado principal dessa gestão? Acho que nós decidimos questões muito importantes, como a regulação das redes sociais, de uma forma extremamente ponderada, assim, um meio termo entre a imunidade absoluta dos Estados Unidos e uma versão um pouco mais rigorosa da europeia. Nós conseguimos decisões importantes. Em matéria penal, a possibilidade de execução imediata das decisões do Tribunal do Júri. Não vai mais acontecer de o réu condenado e a família da vítima saírem juntos do tribunal. Eu acho que essa foi uma decisão importante. De modo que foi um período muito fecundo aqui no Supremo, com um clima muito harmonioso e colaborativo entre os ministros. Ainda em Brasília, tomou posse nesta quinta-feira o novo comando do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Vieira de Mello Filho assumiu a presidência do TST para o biênio 2025-2027. A vice-presidência fica com o ministro Caputo Bastos e a Corregedoria-Geral com José Roberto Pimenta. Os três são de Minas Gerais. Participaram da cerimônia de posse o presidente Lula, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. O autor do projeto da anistia, deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, disse que se os partidos que apoiam o governo realmente não concordarem com a proposta para diminuir as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, a disputa vai ter de ser voto a voto no plenário da Câmara para uma anistia que ele deseja que seja ampla, geral e restrita. Se não aprovar isso, vamos para o voto a voto. Agora, a ampla, geral e restrita, que é a que eu propus 2 anos atrás, teve 311 votos. Ainda que a gente perca 50, a gente passa. Nós só precisamos de 257 votos. E é isso que eu estou anunciando. Quer dizer, agora com a conversa de Lula e Trump, a anistia está sobre a mesa. E ela pode ser ampla, geral e restrita, inclusive para beneficiar os membros do Supremo. A Magnitsky ofende a todos nós brasileiros. Eu nunca imaginei de ver ministro do Supremo proibidos de entrar nos Estados Unidos. Então, eu acho que é a hora da gente pensar nisso. O ministro do Turismo, Celso Sabino, pode deixar o governo nas próximas horas. Ele recebeu um ultimato de seu partido, União Brasil, para que faça a opção até esta sexta-feira entre permanecer no cargo ou manter-se filiado à legenda, que exige o desembarque do governo. Sabino tenta ficar no ministério pelo menos até o final da COP30, que acontece em novembro. O evento pode funcionar como uma importante vitrine política para o ministro, que pretende se candidatar ao Senado pelo Pará em 2026. O presidente Lula já declarou que deseja que Celso Sabino permaneça na equipe. A prévia da inflação oficial subiu em setembro, puxada pela conta de luz. Quem mostra pra gente é o Leonardo Ack. Oi, Léo, boa noite. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse aumento foi de quase 0,5% contra a deflação de 0,14% no mês anterior. A explicação é que a conta de luz veio sem um desconto dado em agosto,
Com isso, subiu mais de 12%. Além da energia, itens como roupas femininas subiram mais de 1%, seguidos por calçados, acessórios e planos de saúde. Agora, na outra ponta, o setor de alimentação registrou quedas relevantes em produtos como tomate, cebola e arroz. E durante todo o ano, o IPCA 15 acumula alta de 3,76%. Nos últimos 12 meses, o índice teve alta de 5,32%. Cris? Obrigada, Léo. Olha, a concessão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, foi redefinida em um novo contrato aprovado pelo Tribunal de Contas da União. Com o acordo, a Infraero deixa a administração até março do ano que vem. O Aeroporto Internacional do Rio, Galeão, é administrado pela União por meio da Infraero, que tem 49% na participação do consórcio. O restante pertence a outras duas empresas. Mas a intenção é que a iniciativa privada passe a tomar conta sozinha do terminal a partir do ano que vem. O acordo assinado hoje foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União com novas regras de concessão. O acordo prevê a saída da Infraero da administração até março de 2026. No primeiro semestre do ano que vem, será realizado um leilão para atrair investidores do setor privado interessados no controle do aeroporto. O processo simplificado de licitação terá lance mínimo de 932 milhões de reais. Entre as cláusulas do novo contrato estão a cobrança de uma contribuição variável de 20% do faturamento bruto da concessionária até 2039. E uma compensação financeira se houver restrição na movimentação de passageiros no aeroporto Santos Dumont. A nossa meta é que esse ano a gente deva chegar aproximadamente a 18 milhões de passageiros e em 26 a nossa expectativa é que a gente possa passar de mais de 22 milhões de passageiros aqui no Galeão. E um estudo apontou que recursos de segurança do Instagram não impediram o acesso de adolescentes a conteúdos impróprios. Diversos mecanismos implementados pela rede social se mostraram simplesmente ineficazes. Dos 47 recursos de segurança testados, apenas 8 foram considerados totalmente eficazes pelos pesquisadores americanos. O restante apresentava falhas, não estava mais disponível ou era substancialmente ineficaz, segundo o relatório conduzido pelo Centro Cybersecurity for Democracy. Os pesquisadores criaram perfis falsos de crianças e conseguiram acessar, sem muita dificuldade, conteúdos impróprios para esse público, como postagens de teor sexual e sugestões relacionadas a suicídio e automutilação. Mas a criança ela não tem conhecimento e ela não tem filtro do que aquilo é realmente, né, legal ou não é, o que é alguma coisa boa de estar assistindo ou não está, ela acaba sendo impactada e influenciada. Desde 2024, a Meta, responsável pela rede social, passou a oferecer contas específicas para menores de 18 anos, afirmando que isso aumentaria a proteção e a privacidade dos jovens e permitiria maior supervisão pelos pais. Para os especialistas, no entanto, não há como ter certeza de que essa proteção realmente funciona. Eu entendo que elas falham num momento que não dão meios, né, para que haja um monitoramento também externo ao que elas estão fazendo, né? A Meta nega o resultado da pesquisa e afirma que os recursos funcionam para reduzir riscos. O presidente americano Donald Trump anunciou novas tarifas para importações. A partir de outubro, caminhões pesados vão ter taxa de 25%. Trump também anunciou tarifa de 100% para produtos farmacêuticos. Móveis terão taxa de 50% e os estofados, 30%. O presidente americano diz que a medida é para proteger a indústria e reduzir a dependência das importações. Olha, novas investigações do Ministério Público e da Receita Federal revelam que motéis, lojas de franquias e postos de combustíveis eram usados para lavar dinheiro do crime organizado.
As equipes cumpriram 25 mandados de busca e apreensão na região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba. Foram identificados 267 postos de combustíveis, 60 motéis e 98 lojas de uma rede de franquias de cosméticos. Os empreendimentos seriam usados para lavar o dinheiro da facção criminosa PCC. Estamos vivendo um momento histórico do combate ao crime organizado no Brasil, especificamente no combate à estrutura financeira do crime organizado. A operação de hoje é um desdobramento da Operação Carbono Oculto do mês passado, que revelou a atuação do crime organizado em diversos setores da economia por meio das chamadas fintechs, empresas que usam a tecnologia para oferecer serviços financeiros. Segundo as investigações, os valores pagos em maquininhas de cartão nos postos de combustíveis, motéis e nas lojas eram transferidos diretamente para uma dessas fintechs. Os grupos diferentes que usavam essa fintech para movimentar valores, eles em determinados momentos acabam se conectando em negócios específicos, as pessoas ligadas a esse grupo, de uma forma ou de outra, tinham relações, inclusive, próximas, até de frequentar residência, com lideranças conhecidas do primeiro comando da capital. O Ministério Público apontou o empresário Flávio Silvério Siqueira como um dos principais chefes do esquema. A defesa dele nega qualquer ligação com facções criminosas. A Receita Federal ela tem atuado preventivamente, fechando brechas para que essas atuações não se tornem recorrentes. O objetivo é o bloqueio de 7 bilhões e 600 milhões de reais em bens contra 55 réus, já há o bloqueio de diversos bens. O ministro da Fazenda anunciou um reforço na Receita Federal para combater o crime organizado. Nós tomamos uma decisão de transformar numa delegacia da Receita Federal, que vai ter, portanto, um pessoal dedicado ao aprofundamento de investigações dessa natureza. 55 pessoas foram presas numa operação que investiga a aliança de facções criminosas para agir no Brasil e no exterior. Segundo a Polícia Federal, uma modelo de Goiás era uma das chefes da quadrilha. Foram cumpridos 119 mandados judiciais no Distrito Federal, Goiás e outros 8 estados. A operação da Polícia Federal investiga novos integrantes de uma facção que surgiu na região metropolitana de Goiânia e tem crescido em outros estados brasileiros. O que antes cada facção criminosa atuava somente no seu estado, foi identificado dentro dessa investigação que elas estão se reunindo para competir com as duas principais facções já nacionalmente e internacionalmente conhecidas. No endereço de um dos suspeitos, os policiais encontraram mais de R$160 mil em espécie. A Justiça determinou o bloqueio de 21 milhões de reais em bens e contas bancárias dos investigados. Segundo a polícia, a facção criminosa teria um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Empresas fantasmas que não existem, só existem no papel para poder movimentar o dinheiro e poder depois lavar o dinheiro com origem ilícita. Uma modelo goiana seria uma das chefes do esquema. Ela foi presa em maio, em Portugal, e extraditada para o Brasil na semana passada. Em um ano, a mulher teria movimentado cerca de 20 milhões de reais para a facção criminosa. O chefe de governo de Buenos Aires visitou a central de monitoramento do Smart Sampa. O prefeito de São Paulo apresentou a ferramenta que está ajudando no combate à criminalidade. Em visita à central do Smart Sampa, a comitiva argentina conheceu a estrutura de monitoramento da capital paulista, que integra tecnologia e dados. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destacou que o sistema de identificação de placas utilizado no Smart Sampa foi inspirado em Buenos Aires. Quando a gente foi montar aqui o Smart Sampa, eu estive lá em Buenos Aires visitando o sistema de monitoramento deles, inclusive a ideia de colocar aqui o sistema de leitura de placa, nós copiamos deles lá. Então, esse intercâmbio, essa relação de Buenos Aires e São Paulo é super importante. Na sequência, o representante argentino, Jorge Macri, reforçou a importância da troca de experiências. São Paulo é uma cidade referente no mundo, a cidade de Buenos Aires também, são provavelmente duas das cidades mais potentes
de Latinoamérica, así que trabajando juntos podemos hacer un gran trabajo para atraer inversiones, para conquistar mercados, para aprender el uno del otro. Atualmente, o Smart Sampa conta com mais de 40 mil câmeras integradas. Desde o início do ano, quase 2.000 foragidos da Justiça foram encontrados e mais de 1.600 pessoas foram presas. Nesta quinta-feira, o sistema ajudou a prender um foragido por tráfico internacional de drogas, que foi levado para a sede da Polícia Federal. Esse foi o Jornal da Record. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Boa noite, boa sexta-feira para você.